Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @Segurança Legal, pelo e-mail, podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com, Mastodon, o @Segurança Legal, @mastodon.social, e também a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurança legal, e também no Apoia-se, apoia.se/segurança legal. Considere fazer a sua contribuição para manter o projeto Segurança Legal em funcionamento. E eu também gostaria de lembrar, Vinícius, nunca é tarde para lembrar que esse podcast ele é um oferecimento e é mantido pela empresa Brown Pipe Consultoria. Você consegue acessar o site em brpe.com.br. Vinícius, hoje vamos falar sobre patches, é isso? Yes, sobre as PETs, a Privacy and Asset Technologies. Technologies. Ou tem certos termos que você traduz para o E português e eles são não horríveis. são horríveis, né? A Aham. tradução que eu busquei aqui foi tecnologias de aprimoramento de privacidade, enhancing, Privacy and Asset aprimoramento, Technologies. que melhora talvez, né? É. Mas É, enfim, cara. o termo pets, né, de uma maneira geral, e a gente discutia isso antes, né, como é que a gente pode classificar e explicar o que que é uma pet ou o que que é um pet, né? Porque na verdade nós temos diversas soluções, né, diversas protocolos, diversas, né, ideias, né, sobre como proteger dados pessoais de maneira geral. É importante que, embora aqui o termo em inglês tenha privacy no nome, quando a gente traz aqui para o Brasil, essas tecnologias elas vão estar muito mais ligadas à proteção de dados e não somente à proteção de privacidade, lembrando Sim. também é sempre bom lembrar que há uma autonomia entre esses dois conceitos, né? Privacidade é uma coisa, proteção de dados é outra. Proteção de dados evolui diante de uma insuficiência da privacidade para lidar com uma série de problemáticas que vieram aí com a modernização, né? Internet e o uso de dados pessoais pelos estados e pelas empresas. Então, hoje a gente sabe que temos aí as leis no mundo inteiro de proteção de dados que vão ter entre as suas previsões uma série de princípios e também prevendo um grande princípio ou uma grande obrigação, um dever de manter a segurança das atividades de tratamento de dados pessoais, né? E aí é que entram essa ideia desse guarda-chuva das chamadas PETs, né, Vinícius? Sim, cara. A PET, na verdade, não é uma tecnologia específica. Eu vou dizer o que não é primeiro, tá? Então, assim, Tá. PET não trata de. Não é o nome de uma tecnologia específica para garantir a proteção de dados pessoais dentro de sistemas ou coisa parecida. E nem um conjunto, vamos dizer assim, definido de tecnologias. Então, é mais uma classificação, num sentido mais abstrato, digamos assim, de tecnologias que podem ser utilizadas para garantir a proteção dos dados e, consequentemente, a proteção dos indivíduos aos quais aqueles dados se referem, né? Mais nesse sentido, e claro, eventualmente, até pelas demandas das leis e tudo mais, podem ter tecnologias que surgem a partir dessa demanda, ou seja, coisas que já existiam e que podem ser aplicadas, como patches, né? Uhum. Então, umas coisas que já existiam antes de se falar nesse termo, antes da gente falar em LGPD, GDPR, etc. E podem, obviamente, surgir novas tecnologias, novas técnicas, né? E novas tecnologias advindas dessa necessidade de proteção de dados pessoais, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Assim, não imagine que você vai ter vai pegar uma patch, vai ter uma patch Uhum. pronta lá, né, para você, que é uma coisa que vai anexar no seu sistema. Tá? Você vai ter que tomar várias medidas para a utilização dessas tecnologias, inclusive a adequação de arquitetura do sistema
e tudo mais sob uma ótica de proteção de dados. Lembrando aqui, né, Guilherme, que a gente já falou, eu até separei aqui lá no episódio 270, a gente gravou sobre desenvolvimento e proteção de dados. Tá? Por que a gente gravou esse episódio? Porque a gente meio. Não é que a gente se deu conta que nós somos gênios, não. Todo mundo que estuda o tema de forma séria se deu conta de que nós temos um problema para resolver em termos de sistemas, né, que são utilizados para processar, armazenar e tal as informações. A gente se deu conta que a forma como os sistemas hoje são desenvolvidos não são adequados, não são friendly, não são LGPD friendly, não são amigáveis para atender as demandas da LGPD. E essas demandas elas têm que ser levadas em consideração quando se faz lá atrás, antes de começar a desenvolver, quando se projeta, quando se faz o projeto no sistema. Tanto que daí surge, e a gente gravou sobre isso também, que é o Privacy by Design. Então você considerar a privacidade como no projeto do seu sistema, no projeto da sua solução. Então, não é algo assim, não pense em patch como algo que você vai pegar um plugin, um módulo, uma biblioteca, um pacote, dê o nome que quiser dar, e vá plugar isso num sistema que você já tem e de repente você tá utilizando patches, né? Então, não é isso, tá? E as patches, as Privacy Enhancing Technologies, elas são, segundo, aí é bom dar a referência, né, Guilherme? Inclusive vai estar no show notes do guia da SEO que foi utilizado, que a gente utilizou por base, então vai ter todo o conteúdo lá, você pode ler exatamente o que a gente leu algumas coisas a mais, mas o conteúdo base vai estar todo ali, tá? E aí lá dentro eles citam alguns tipos diferentes de patches, tá? Então, a saber, tá? Nós temos aqui a tecnologia dados sintéticos. A gente vai falar de cada uma delas, tá? Então, fala em inglês mesmo. Pode falar em inglês. É que synthetic data, mas dá para traduzir, cara. Eu então vai lá, traduzir. Traduz. Dados sintéticos, tá? É uma tecnologia. A outra é criptografia homomórfica, que a gente já comentou em episódios passados. Tá? A gente vai comentar também. Provas de conhecimento zero. A outra é ambientes de execução confiáveis. E aí nós temos computação multiparte, né, segura. Então, multiparte envolvendo várias partes. Privacy Set Intersection, intersecção entre conjuntos de privacidade. Então, se faz intersecção de conjuntos de dados para se tirar informações desse conjunto. Gente, um detalhe, tá? Isso aqui são tipos. Isso que não são ferramentas que você pode pegar e baixar agora e instalar, tá? Isso que são ideias, são formas de classificar e cada uma dessas é praticamente uma área de estudo, tá? Aí tem privacidade diferencial, que é a outra. E acho que é a última. Privacidade diferencial. Federated Learning. É o aprendizado federado, tá? Essencialmente compartilhamento de aprendizado. A gente já vai entrar nisso também. Então, esses são os tipos de patches que você vai encontrar lá no relatório da ICO, tá? No guia da ICO. Fala, Guilherme. Não, eu ia dizer que a ENISA, ela fala, né, tem nesse guia da ICO, eles trazem um conceito da ENISA que fala mais ou menos, aqui uma tradução livre, que seriam conjuntos de soluções que podem envolver tanto software, hardwares, métodos e até mesmo conhecimentos para atingir funcionalidades de proteção de dados ou proteger pessoas ou grupos contra riscos. Então, me parece que esse relatório aqui, né, esse documento, ele busca trazer modelos teóricos, né, a gente vai ver aqui, né, ou seja, propostas teóricas, algumas delas já, eu diria, mais integradas, né, no ecossistema aí de proteção de dados, outras
talvez até um pouco mais longe de estarem disponíveis para o público, né? E isso, quando vocês começarem a ouvir, vocês vão ver isso. Talvez a criptografia homomórfica lá, embora a gente saiba que existe, embora já existam algoritmos livres aí para sua utilização, parece que é algo ainda um pouco distante para ser utilizado em larga escala, né? E eu acho que um dos grandes objetivos dessas tecnologias, acho que primeiro eu acho que é importante dizer isso, é fazer uma aproximação da disciplina de proteção de dados e de segurança da informação, né? Eu acho que nunca, pelo menos aqui no Brasil, nunca foi tão importante, né, fazer uma aproximação dessas duas disciplinas. Então, quando a gente fala lá em LGPD sobre Data Protection by Design by Default, né, isso não é algo vazio, ou seja, como é que você atinge esses princípios de proteção de dados por design, por default, né? Ou ainda, quando você fala em segurança da informação aplicada à proteção de dados, nós temos técnicas e práticas que são conhecidas, mas que são aplicáveis a toda a indústria de tratamento de dados, não somente ao tratamento de dados pessoais, né? Criptografia, por exemplo, a gente comentava antes, né, Vinícius? Poderíamos dizer que Sim. criptografia é uma PET, só que ela é uma técnica que é plenamente e totalmente utilizada em diversos contextos, não somente naqueles contextos que envolvem tratamento de dados pessoais. E aí, quando a gente envolve e traz para a discussão o tratamento de dados pessoais, nós vamos ter novas necessidades, né? Até a própria ideia do princípio da necessidade ou do princípio da minimização pode fazer que, em certas circunstâncias, você tenha que tratar o mínimo de dados necessários para atingir aquela finalidade que você se propôs para aquela atividade de tratamento, né? Então, veja, nem sempre isso vai estar no radar de um ente que precisa tratar dados de maneira geral. Então, daí talvez a necessidade de você descer um pouco mais e começar a estudar práticas, métodos, protocolos para conseguir tratar dados de uma forma que atenda ao que as leis, de maneira geral, de proteção de dados colocam no mundo inteiro. Por exemplo, a anonimização, pseudonimização, também podem ser atingidas, né? Elas podem ser fins que vão ser atingidos por meio de algumas dessas PETs que a gente vai falar hoje aqui, né? A criptografia ela pode ser aplicada como uma patch, né? Uhum. E realmente tem várias situações em que, desde a questão mais simples, né? De tu, por exemplo, cifrar um backup que tu armazena na nuvem. Então não manda as informações sem estar cifradas para a nuvem, cifra elas. E aí manda para a nuvem. Só que daí... Armazenamento seguro de senhas em banco de aí dados, no sei lá. entorno disso, a gente tem vários outros aspectos que vai valer para cada uma das patches que a gente vai levantar, tá? Dos tipos ali que a gente vai trazer. Mas no entorno da aplicação de qualquer tecnologia, tem que se entender a tecnologia e entender como aplicar. E a criptografia é uma dessas, assim, que funciona muito bem, é algo extremamente forte se tu pegar os algoritmos certos e fazer as escolhas certas de uso desses algoritmos. Então, o algoritmo certo e a forma certa de usar o algoritmo. Mas, se tu não entende o que tu está fazendo, tem uma série de erros que tu pode cometer no entorno do emprego da criptografia, desde gerar chaves de cifragem de forma incorreta, ou de tentar usar uma senha que o usuário fornece diretamente com uma chave de criptografia, e algumas outras coisas assim, que acabam quebrando, né? Acabam esculhambando com a segurança daquele mecanismo. E muitas vezes o algoritmo criptográfico é bom, mas o protocolo, ou seja, os passos que são feitos para utilizar ele é ruim, né? São ruins, então aí acaba que tu perde trabalho também, perde tempo, né? Então tu acha que fez uma coisa super segura e alguém que entende um pouco de criptografia, olha e diz, não, olha aqui, ó, bobagem que tu fez aqui, né? Tipo inicializar um gerador de número randômico com um valor previsível, como por exemplo o relógio do computador. Tá? Que é o que tu encontra em quase tudo que é exemplo de programação por aí. Tá? Não se faz isso. Vamos às PETs. Vamos às PETs. Então, a primeira delas, Guilherme, é a que a gente tem aqui, são dados sintéticos. Tá? Então, é uma tecnologia, é um tipo de tecnologia, em que você gera dados sintéticos, não necessariamente fictícios, tá? Para você utilizar desde
poderia ser, pegando uma situação concreta, num ambiente de teste para desenvolvimento, de homologação, coisa parecida, até mesmo para fazer a computação, ou seja, o cálculo, a dedução dos valores que tu realmente queria fazer, a análise que tu queria fazer a valer em produção. Então tem dois, pegando extremos, né? Nós temos dados totalmente sintéticos, tá? Em que tu simplesmente inventa esses dados, sem nenhuma relação com dados reais. Isso teria utilidade para fazer algum teste, talvez em algum sistema que estivesse sendo desenvolvido, em homologação, etc. Mas teria pouca utilidade prática, né, para um ambiente de produção, onde tu quer analisar os dados, inferir dali algumas tendências, encontrar alguns padrões e usar isso seja para qual razão for. Tá? E tu tem dados sintéticos que podem ser gerados com base nos dados reais. Por exemplo, preservando a distribuição de valores na amostragem, tá? Nasceu. Então daí tu vai gerar dados sintéticos a partir da modificação de dados reais, preservando as características, vamos dizer assim, estatísticas que tu precisa na produção. A ideia é interessante, tá? Dado totalmente sintético, eu diria que é relativamente fácil de fazer. Inclusive, eu estava brincando aqui, eu mostrei para ti, né, Guilherme? Eu declarei um banquinho de dados ali pro ChatGPT e pedi, cria, por favor, um monte de registro. E escrevi sintético mesmo, nem disse fictício, eu disse sintético. Um monte de registro sintético para poder incluir nessa base de dados e fazer os meus testes. E ele gerou para mim perfeitamente os tipos, tudo certinho, questão de datas, relacionamentos, tudo certo. Então, isso é tranquilo de fazer, isso é fácil de fazer, essa parte totalmente sintética. Agora, se tu precisa preservar alguma verdade estatística, né, entre os dados reais, a partir daí gerando um sintético e tal, não é algo trivial. Ou seja, não é algo que tu vai fazer assim, não, deixa eu ver aqui, é bem fácil, eu só vou substituir A por B, não é uma coisa que tu vai fazer assim tão fácil. E tu tem que tomar cuidado com relação ao tipo de dado que tu está trabalhando, né? Então, a gente pode estar falando, de salário, mas a gente pode estar falando de resultados de exames clínicos, a gente pode estar falando de scores calculados em cima de crédito ou coisa parecida, seja lá o que for. Então, como é que eu faço em cada situação, ou seja, não vai existir uma forma de fazer, como é que eu faço em cada situação para criar dado sintético a partir do dado real, preservando aquilo que eu quero extrair, sem colocar em risco a privacidade dos indivíduos. Então, assim, me parece algo que não dá para ficar inventando dentro de casa, sabe? Tem que ser feito por alguém que realmente entende estatística e tudo mais. Sim. Não dá para te inventar o teu próprio. Assim como vai ocorrer com todas a lista que ele trouxe aqui de pets, na verdade é algo muito contextual, né? Não vão ser todas que você vai poder usar em todos os momentos. Não, você vai ter a própria ideia de criação de dados sintéticos com outro nome já é absolutamente conhecida na segurança da informação, sobretudo quando você lida com a gestão de terceirizados, né? Principalmente desenvolvimento fora de casa, né? Você terceirizou seu desenvolvimento, é uma boa prática lá na 27002, desde a 17799, que é você tomar cuidado com os dados que você vai passar para o seu prestador. Ora, se você consegue entregar um banco de dados sintético para que ele consiga desenvolver, você resolve, assim, muitos problemas no âmbito da proteção de dados, né? Porque daí você não vai precisar entregar todo o seu banco de dados para uma empresa desenvolvedora. Então, nesse sentido, isso não é novo. É interessante dizer, isso é bem antigo. Agora, o exemplo que o Vinícius coloca da inteligência artificial, e o pessoal do ICO não falou isso, é nós que estamos dizendo, parece que nós temos agora uma nova era na produção de dados sintéticos com IA, porque o que antes era muito difícil de se fazer, com IA você automatiza e resolve uma série de problemas, né? Claro, vai depender do contexto, mas eu acho que a ideia de dados sintéticos fica muito mais factível de ser utilizada a partir de agora com a inteligência artificial. Totalmente sintético, pelo menos. Bom, aí nós temos o seguinte, que foi um que a gente já comentou em outros momentos, que é a criptografia homomórfica, tá? A gente deu, inclusive, na época, a referência para o Microsoft Seal, né, que é uma
É um algoritmo da Microsoft, mas ele é público, ele está no GitHub e tal, e a licença dele é pública. Qual é a ideia da criptografia homomórfica que é bem interessante? Imaginem que o Guilherme é alguém que vai fazer um operador, né? Dentro do arcabouço da LGPD, ele é um operador, tá? E eu sou o controlador. E eu tenho determinados dados aqui que eu quero que o Guilherme trabalhe em cima deles. Eu quero que ele faça processe esses dados para mim. Só que eu não quero revelar esses dados para ele. Certo? Eu não quero dar os dados para ti, Guilherme. Tá? Eu não quero dar os dados para ti. Então, o que eu faço? Eu coloco eu pego o dado, cifro ele, tá? E eu entrego o dado cifrado para o Guilherme. Faz os cálculos aí para mim, processa as coisas aí que eu quero que tu processe e me retorna um resultado. E o Guilherme, sem decifrar o meu dado, ou seja, sem enxergar meu dado, ele consegue fazer operações no meu dado. Uma vez concluídas, ele pode me devolver, e ele nunca teve contato com o dado decifrado, ele não pôde ver qual era o dado original, e eu consigo decifrar o dado e colher o resultado e fazer o que eu quiser com esse resultado. Então, eu usei um terceiro para fazer um processamento para mim, sem que ele tivesse acesso aos dados. Tá? Esse algoritmo da Microsoft, ele te deixa fazer 2 operações só, com números, tá? Inteiros ou fracionados, tanto faz. Tá? Que é multiplicação e adição. Né? Por óbvio, né? Se faz adição, multiplicação é uma série de adições, então, né? Multiplicação não dá nem para contar muito aí, mas enfim, ele faz a adição ali, multiplicação com esses... Opa, deu uma coisa me incomodando aqui no ouvido. Então ele faz ele te dá essa possibilidade, mas isso é muito pouco, tá? Isso é muito pouco. E na época que a gente comentou sobre esse algoritmo, e eu te confesso que eu não lembro em qual episódio a gente comentou, Guilherme, sobre isso, nós comentamos inclusive de iniciativas que eu lembro da IBM, tá? E da VMware, que eles estavam querendo, ou seja, a IBM estava trabalhando nisso, a VMware também, de no futuro a gente poder rodar máquinas virtuais criptografadas. Então, imagine o seguinte, hoje que você usa a Amazon, usa a GCP, ou usa a Microsoft Azure, você roda a tua máquina, a tua VM lá, potencialmente a máquina está rodando lá, né? A Microsoft tem acesso a tudo que tem no teu servidor. Ponto. Tá? Agora, tu imagina que é interessante, tanto para a Microsoft quanto para ti, a máquina está completamente cifrada, mas está rodando cifrada, e não tem como nenhum dos provedores de nuvem ter acesso ao conteúdo da máquina que está rodando. Só tu tem acesso. Tá? Então, isso é o que a IBM estava querendo e tal. Então, quando a gente fala em criptografia homomórfica, é uma patch interessante, né? Que tu poder fazer computação em cima de dados criptografados sem precisar decifrar e sem precisar olhar os dados originais, né, em texto claro, seria uma grande vantagem para facilitar essa coisa de processamento internacional de dados, ou de repente... Transferência internacional. A transferência internacional, tu contratar um terceiro para fazer um processamento para ti, e etc. Tá? Então seria bem interessante, muito embora me parece um pouco distante. Tá? Mas é interessante, tá? Sem dúvida nenhuma. Nós falamos sobre as patches, sobre o Microsoft Seal no episódio 316, Transferência Internacional de Dados. Então, justamente nessa hipótese que você falou. Foi que a gente falou. Que era justamente, a gente estava falando sobre isso, que seria uma boa prática você utilizar isso praticamente protegendo qualquer problema que houvesse com a transferência existente numa transferência internacional, ou seja, você blindaria os dados e ainda assim conseguiria tratá-los lá do outro lado. Aqui eu acho que tem uma coisa também, né? Todos eles são meio teóricos, mas isso aqui eu acho que está um pouco distante, né? Um pouco longe, assim, de você conseguir rodar uma VM hoje. Sim, toda cifrada, sim. A gente viu aqui um exemplo que a Microsoft também utilizou no chamado Microsoft Election Guard, a criptografia homomórfica para proteger o sigilo do voto. Só que uma coisa é você proteger o sigilo de um voto, outra coisa é você rodar uma máquina virtual totalmente criptografada. Assim, ó, aí que tá. Quando a gente tá olhando para uma tecnologia dessa de forma isolada, a gente tá olhando para uma porta, a gente não tá olhando o resto da construção. Então, quando eles dizem que usaram no Microsoft Election Guard,
pra gente poder falar alguma coisa, até talvez a gente possa gravar um episódio sobre esse tema especificamente, né? Mas a gente vai ter que dar uma olhada lá no que ela fez, o que o sistema se propõe, qual é a arquitetura, em que ponto que eles estão usando a criptografia homomórfica, como é que eles estão utilizando, entende? Tu não tem como avaliar a segurança de uma estrutura olhando... Assim, Guilherme, vamos supor assim, ó, por exemplo, avalia a segurança da minha casa, tá? E aí eu vou te mostrar a fechadura que eu comprei para usar na porta. Cara, tu vai dizer, tá, a fechadura parece boa, ela funciona, põe a chave, gira, ela fecha, põe a chave, gira, ela abre. Beleza, mas como é que é a porta onde tu vai botar essa fechadura? Como é que é o marco dessa porta? Como é que são as janelas da tua casa? Como é que... Então, assim, não dá para analisar de uma maneira isolada, assim, a ferramenta. Então, no caso, ele tá, beleza, usaram na Microsoft Election Guard lá, mas teria que ver exatamente como é que eles usaram isso, tá? Talvez dê um episódio, quem sabe a gente possa gravar. Né? Vamos para a próxima, Zero Knowledge. Eu só quero fazer uma lembrança aqui para o nosso ouvinte, tá? Que de repente não está muito... não ouviu a gente falar de criptografia homomórfica antes e não ouviu o episódio que a gente gravou. Só chamar a atenção que quando a gente fala de rodar a máquina cifrada, a gente não está falando de a máquina estar armazenada de forma cifrada, aí quando ela vai rodar, ela é decifrada e roda. Não. Ela é toda cifrada, inclusive quando está rodando, tá? E a IBM, por exemplo, não teria acesso à máquina. Tá? Então, é interessante, mas precisa de um poder computacional muito maior para fazer essas operações, que não deixa de ser um problema para a aplicação disso, né? Tem vários problemas para resolver aí, não é uma coisa assim tão simples. Bom, a outra patch é a Zero Knowledge Proofs, ou provas de conhecimento zero. Tá? É um velho conhecido da criptografia. Tá? Quem já leu lá os livros do Bruce Schneier, lá, o Applied Cryptography de 1996, tá? Embora isso seja anterior ainda, mas a ideia, né, esse é um dos livros mais famosos, eu acho, em termos de criptografia. Você já vai encontrar lá referências a essas provas de conhecimento zero. Qual é a ideia? Tá? Eu consegui provar para outra parte que eu detenho determinada informação sem revelar a informação em si. Ok? Então, eu estou fazendo umas expressões faciais aqui, mas eu tô me ligando que o pessoal que está no podcast, só no áudio, não vai receber. Mas, enfim, fica o convite para... A gente não está dizendo no início do episódio isso, né, Guilherme? Que a gente tem gravado os episódios em vídeo e a gente tem colocado no YouTube, né? Claro que, às vezes, o Vinícius apaga a gravação feita em vídeo e aí não sai o episódio no YouTube com vídeo, mas se quiser assistir com vídeo... Tem lá no YouTube, tá? A gente tá publicando lá as nossas gravações, inclusive tem partes que o Guilherme não corta, né? Que ele corta lá no áudio, mas no vídeo a gente não corta, então que acaba saindo lá. Então o vídeo não é editado, mas não é editado, o áudio é. Tá? Então, a ideia do Zero Knowledge Proof é tu conseguir então provar que tu tem um determinado conhecimento sobre uma coisa sem revelar essa coisa, tá? A situação tipo, mais simples que a gente pode dar como exemplo, eu vou usar um exemplo da vida real que aconteceu de fato, tá? Eu só não lembro agora qual foi o nome do cara, não lembro, acho que foi aqui no Rio Grande do Sul, acho que foi na 0 hora que aconteceu isso, que um cara descobriu que um processo licitatório era fraudulento, tá? Ia ser fraudado, inclusive ele sabia a ordem, a colocação das empresas que estavam participando na licitação antes do resultado ser divulgado. E aí o que ele fez? Ele queria, como é que eu faço para provar que eu sabia disso? Então sai a licitação hoje e aí eu vou lá e denuncio, isso já estava marcado. Como é que eu provo que eu já sabia disso? Eu tenho que dar um jeito de voltar no tempo e dizer, lá atrás eu sabia. O que ele fez? Ele fez uma coisa até bem ingênua. Ele publicou... Tá? Na 0 hora, se eu não estou enganado, foi de ponta cabeça, tá? Uma notinha contendo as informações. Tá? Não, as informações mesmo. Tá? Eu digo, foi até meio inocente, que eu não sei que não se deram conta do que ele tinha feito. Tá? E ele publicou lá com as informações antes, então, no jornal. Então, o que ele faz? Ele pega um meio que garante que ele não tem como falsificar não sei quantas mil impressões do jornal 0 hora, que é um jornal bastante conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Acho que é o maior circulação, talvez, né? E ele não teria como falsificar uma edição, né?
voltar no tempo, mexer em todas as edições, não teria como fazer isso. E no momento que sai o resultado da licitação, ele vai lá e diz, olha, no dia tal, eu publiquei essa informação. Eu tinha conhecimento dessa informação. E eu posso provar que isso foi fraudado. Em termos de criptografia, a gente poderia fazer a mesmíssima coisa fazendo um hash, tá? Se você não sabe o que é hash, nós temos episódios sobre criptografia, nossos do Segurança Legal e do pessoal lá do... Putz, esqueci o nome agora, caramba, do ABC Criptografia, como é que é? Essa é uma parte que vai ser cortada depois, no áudio. Alfabeta Criptografia. O Alfabeto Criptografia, caramba, que o Paulo Renato tava nos propôs para fazer e tal, então tem os episódios deles todos lá, o Alfabeto Criptografia, que fala também de hash e tudo mais. Então, mas em vez de publicar a informação, se calcula o hash dessa informação, publica o hash, não tem como reverter, não tem como... E mais tarde, tu apresenta a informação que tu sabia e tu diz, olha, eu tinha essa informação e tá aqui o hash e eu publiquei esse hash lá na 0 hora do dia tal, um mês atrás. E vocês podem ver que eu sabia disso antes disso acontecer. Bom, é uma forma de provar, tá? Outras formas, tem várias outras maneiras de fazer esse tipo de prova de conhecimento. Um deles usando equações logarítmicas, tá? Então, uma equação matemática, tá? Pra gente, desde a gente combinar um segredo, tá? Até a gente poder eu poder dizer pro Guilherme que eu sei um valor e o Guilherme pode verificar se esse valor está acima de um determinado número, acima de 18 anos, por exemplo, sem dizer efetivamente para ele que valor é esse que eu tenho, tá? Sem revelar para ele. Então, ele consegue saber que eu sou maior de idade sem saber a minha idade. Esse é um exemplo simples, tá? Esse aqui eu acho que é o mais teórico deles, né? Cara, é que aplicado num sistema... Não é uma ferramenta isso aqui. Isso aqui é um tipo de metodologia, talvez, de você trocar informações. É que tudo isso aqui é método, tudo isso aqui é abstrato, né? Então, esse negócio de prova zero depende muito do contexto, depende muito da natureza da informação que tu está querendo tratar. Então, do próprio tamanho da informação. Né? E da praticidade do negócio. Então não pense que você vai dizer assim, não, eu vou usar conhecimento zero para coletar, até eu estou comentando isso com o Guilherme antes, né? Vou usar essa prova de conhecimento zero para perguntar para o usuário qual é a idade que ele tem, se ele me fornecer a data de nascimento. Assim, cara, se tu vai fazer isso, pergunta a idade que ele tem já direto sem pedir a data de nascimento. Se tu quer saber se ele é maior que 18 e não quer saber a idade dele, se tu vai perguntar para o usuário diretamente, né? Pergunta, tu é maior de idade? Sim ou não? Sim, pronto, acabou. O resto não faz diferença nenhuma, tá? Então depende muito do contexto em que tu vai utilizar isso e a natureza da informação. E aí, empregar um método mais adequado para se fazer esse zero knowledge, né? Para aplicar efetivamente isso. Aqui é engraçado, né? Porque a gente está discutindo um método, um protocolo, talvez, né? De troca de informações que, na verdade, visa preservar o princípio da necessidade, ou seja, da minimização. Ou seja, eu pego o mínimo de dados possíveis para praticar determinada atividade. Sim. É engraçado que aqui no Brasil é difícil ainda, a gente ainda bate muito, né? Em relação às práticas das empresas, no que diz respeito à preservação desses princípios, né? Então, na prática, pelo menos no nosso cenário, é difícil você fazer cumprir os princípios. Quem dirá, né, cumprindo os princípios com o uso de patches, ainda nesse caso aqui da Zero Knowledge Proof, é algo que, pelo menos na nossa realidade aqui, ainda está um pouco longe de acontecer. Mas saiba você que está nos ouvindo que está interessado, né? Está interessado em cumprir com a LGPD, cumprir o princípio da segurança dentro da LGPD. Eu tenho duas coisas para falar para você. Existem pessoas estudando isso, né? Então, esse relatório da ICO é um desses exemplos. E existem empresas que podem lhe ajudar a fazer isso, né? Uma delas é justamente a Brown Pipe Consultoria, né? A empresa mantenedora desse podcast, que pode lhe ajudar especificamente nessa parte mais operacional, né, da LGPD, ou seja, você consegue, já tendo o seu ambiente de proteção de dados, seus programas aí de proteção de dados implementados, tanto melhorar os programas que você utiliza, quanto utilizar até mesmo algumas dessas técnicas aqui aplicadas
ao seu ambiente, né? Porque a gente está vendo aqui que é difícil de falar de maneira geral, é algo que a gente precisa muito do caso concreto para saber qual delas vai ser Exato. mais útil para cada um dos Se é casos, né? se é viável ou não a aplicação, né? Vamos adiante? Ou tu Vamos. quer... Não, e tu falar de LGPD sem sacar de segurança da informação é meio que definir requisitos de segurança para um pouso na Lua sem ter a mínima ideia do que está envolvido em pousar na Lua, né? Então, Ou ou requisitos de segurança para você fazer uma viagem de submarino para verificar tu trouxe essa. Parece que os caras estavam usando um controle, um joystick Bluetooth de videogame, né? É. para fazer o controle do submarino. Enfim, acho que a gente pode, inclusive, dar até episódio isso, hein? Dá até episódio, eu acho que essa questão do submarino. Não é security, é safety, né? Aí é safety. Aí é safety total. É, safety total. E, inclusive, tem uma reportagem do dono lá da empresa, que inclusive morreu, né? Menosprezando um pouco a questão da safety, né? Eu quero ver o contexto disso, assim, para entender exatamente. Sabe? Sim, eu quero ver o contexto, porque depende do que ele depende do contexto onde falou isso, pode... Pode ser que faça sentido mesmo. Mas enfim... Até porque os mais simples, voltando para cá, mas também ligado com isso, a segurança e a safety também, elas estão muitas vezes fundadas numa ideia de simplicidade, né? Às vezes aquilo que é mais simples é o mais seguro. Isso, né? Keep it simple, quando eu digo no security e safety, exatamente, né? Então, o que talvez jogue um pouco contra algumas dessas patches aqui, né? Porque algumas delas não são simples de serem aplicadas, verificadas. Por exemplo, criptografia homomórfica, imagino eu que você deve ter por trás disso uma série de aspectos computacionais e matemáticos ali escondidos que a grande maioria, se não a totalidade das pessoas que vão usar essas ferramentas, não tem condições de verificar se aquilo é efetivamente seguro ou não, né? E assim como a gente teve várias gerações, e vamos continuar tendo várias gerações de algoritmos de criptográficos, claro, para criptografia simétrica, assimétrica e tal, os algoritmos homomórficos, eles vão ter que passar pela prova do tempo, entende? Eles vão ser criados, novos problemas vão surgir, novas fragilidades que não existiam nos outros algoritmos, nesse aqui vão surgir, etc. Então tem uma série de coisas aí que vão fazer a nossa cabeça girar bastante. Só para chamar a atenção, vai estar lá no show notes, para quem quiser dar uma olhadinha, o protocolo de Schnorr, né? S-C-H-N-O-R-R. Schnorr, tá? É um protocolo para dar uma prova de conhecimento zero baseado no problema do logaritmo discreto, tá? Você explicando o que é o problema do logaritmo discreto vai ficar para outro episódio. Não, tá louco, não vou fazer isso agora. O pessoal vai parar de ouvir agora o episódio. Tá? Mas assim, é relativamente simples e tu encontra na internet para ver como é que funciona e ter uma noção, tá? Ou pergunta pro ChatGPT, tá? É o que eu vou fazer agora. Deve funcionar, tá? Vamos adiante. Trusted Execution Environments. Então, ambientes de execução confiáveis, tá? Aqui, Guilherme, a gente tem uma coisa que se cruza muito então, com a ideia a ideia do TPM, do Trusted Platform Module, até de certa forma aí para quem lida aí com armazenamento de segredos, né, de chaves secretas, chaves de criptografia e tal, os HSMs, né, que é o Hardware Security Modules, né, são os modos para armazenar essas chaves privadas de forma segura, né, e são hardwares construídos para isso, né, e alguns são virtuais, né, já há algum tempo, mas são ambientes em que, assim, a ideia, tá? É abstrato, né? Então, ambientes em que você consegue garantir a segurança daquela plataforma que vai executar os sistemas, os códigos, etc., que vão manipular as informações que tu está colocando lá. Então, eu ter certeza, por exemplo, que o hardware não sofreu nenhuma modificação, eu ter certeza que a BIOS não sofreu modificação, eu ter certeza que o sistema operacional em uso está intacto, está íntegro, garantir que as bibliotecas em uso estão ok, os programas em uso não foram alterados, mais ou menos parecido com o que tem que acontecer numa urna eletrônica. Tá? Ali eu preciso, é um ambiente de execução extremamente controlado, um hardware, né, específico para rodar aquilo ali, com uma série de caixa eletrônico. Ou num caixa eletrônico, um ATM,
com menos restrições no caso do que na urna, mas ainda assim com restrições. Ou os pinpads, né? Uhum. As maquininhas, né? Que você tem estruturas lá dentro de segurança da própria maquininha e tal. Então, o que poderia vir a ser execução a máquina cifrada, vamos dizer assim, lá na IBM, que a gente estava comentando antes, poderia ser interessante tu fazer uma coisa, tu ter isso. Então, é essa garantia, tá, de que tu tens um ambiente de execução que ninguém consegue interferir nele, nem deduzir dados dele, nem observar diretamente os dados que estão lá, ou observar as saídas que ele está dando. Então, isso é uma coisa assim, é uma ideia interessante, mas é uma ideia. Tá? A gente tem desafiador, né? A gente tem um pouquinho disso, só para chamar atenção para quem usa Windows 11. Vocês devem ter visto aí para quem foi. Tem gente que não pode atualizar do Windows 10 pro 11. Eu tenho uma máquina aqui que não dá para atualizar. Tenho uma. Tá? Eu também tenho uma que não deu. E eu tenho uma que dá para atualizar, duas que dá para atualizar, e eu não vou atualizar. Eu prefiro o 10. Mas o 11, para atualizar, tu tem que ter o TPM habilitado, que é o Trusted Platform Module. Tá? Que a ideia é basicamente ele controlar a assinatura de drivers e a assinatura de instalação de coisas no seu sistema operacional. Inclusive BIOS, né? Para garantir não é mais que... BIOS, né? Não chama mais de BIOS, né? Ainda chamo de BIOS, mas enfim. Eu também, sei lá. Mas ali por baixo, tu garantir que as bibliotecas que tu tá utilizando, os drivers que tu tá utilizando, o sistema operacional em si tá seguro, a base tá segura, a plataforma tá segura. Então, essa preocupação já vem de bastante tempo, tá? Então, ok, dá pra dizer que é aplicável como patch, sim. Tá? Mas aí é que eu ia dizer que é desafiador, né? Porque você tem aí um aspecto de simplicidade também nesses Trusted Execution Environments, né? No sentido de você ter um ambiente às vezes mais enxuto, mas mais seguro, né? Só que hoje a gente vive fenômenos, por exemplo, do uso maciço da nuvem, ou massivo da nuvem, né? E você falar em Trusted Execution Environments na nuvem é algo um pouco mais complexo, né? Porque você perde um pouco o controle do... A gente meio que assume a segurança na nuvem confiando, né? Meio que cegamente, assim, nos próprios provedores de nuvem. Mas ainda assim a gente está entregando os dados para alguém, né? Então, no fundo, você perde um pouco a confiança e você perde um pouco o controle que você teria caso esses mesmos dados estivessem rodando num computador que ficasse ao seu total controle. Claro que a gente confia nas certificações que os provedores de nuvem têm, são empresas e tudo mais, né? Mas ainda assim você tem um problema anterior, eu acho, até de arquitetura da coisa toda, né? Então, falar sobre Trusted Execution Environments é falar sobre a arquitetura de segurança, no final das contas, né? Não sei se estou errado, eu estou viajando, mas acho que é isso, né? E tem vários aspectos aí. É um problema bem complexo, tá? Tanto que não se resolve de forma fácil e dá margem para muita discussão e tem que ser muito discutido mesmo, não tem jeito. Bom, o Secure Multi-Party Computation, SMPC, tá? A ideia seria a gente conseguir a gente processar dados, processar informações e a gente dividir esse processamento entre duas partes, ou mais, tá? Não necessariamente apenas duas, tá? Então, a gente pode dividir esses dados entre nós, a gente fazer cada um seu processamento e isso, de alguma forma, esconder a informação original. Um exemplo bem interessante, tá? Eu vou adaptar ele, vou pegar do exemplo que tem na ICO e vou mudar ele um pouquinho. Vocês imaginem que vocês querem saber no setor da empresa que vocês trabalham, tá? Imagina assim, tu e teus colegas de trabalho, tá? Vocês querem saber no setor de vocês qual é a média salarial. Só entre os funcionários. Eu quero saber qual é a média salarial. E quero saber qual é o valor total de salários, né, do nosso setor. Mas eu não quero que nem eu quero e nem nenhum dos meus colegas quer, vamos dizer assim, revelar o seu salário. Ok? Então ninguém quer revelar o quanto está ganhando. O que a gente pode fazer então? Então imagina que nós temos, pegar o exemplo mais simples com 3 pessoas, mas tem que ser no mínimo 3, tá? Você já vai entender o porquê. Mas o que a gente pode fazer em 3 pessoas? Eu ganho um dado valor, o Guilherme ganha outro e uma terceira pessoa ganha um outro valor. Tá?
eu pego o meu salário, vamos supor que seja 5 mil reais, tá? E eu digo pro Guilherme, Guilherme, eu ganho 1.000 pro Guilherme. Digo para um outro colega, eu ganho 2.500 para um outro colega. E eu fico com um valor 1.500. Então eu dividi o meu valor do meu, né, em 3 partes, não iguais, obviamente, tá? Então, fiquei eu com o valor de 1.000, o Guilherme, um colega com o valor de... Não, agora... Ih, não, errei tudo o cálculo. Ah, mas você dividiu. Eu Não, dividi... tá certo. Não, eu dividi... 1.000, Eu te disse 2.500, eu não lembro agora. 2.500 e 1.500. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá? Então, pra mim, eu fiquei com o valor, né, dividi o valor e informei pro Guilherme 1.000 e informei para um outro colega 2.500 e eles não sabem, entre eles não sabem os valores que eu informei para eles. Tá? Claro, se somar as 3 partes, a gente sabe qual é o meu salário. Mas a gente não faz isso. Então, o Guilherme faz a mesma coisa. Ele pega o salário dele, divide em 3 partes não iguais, informa uma para mim, só para mim, outra só para o outro colega e outra fica com ele. E o outro colega faz a mesma coisa. Aí o que a gente faz nesse momento? Cada um de nós 3 soma as partes que tem e a gente se junta e aí faz o somatório da soma que nós acabamos de fazer. A gente vai saber o valor total e a gente não vai saber, não tem como a gente saber o valor do salário de um de nós 3. A não ser que 2 se juntem, tá? E tentem pegar pela diferença, tá? Então, desde que os 3 não se juntem, desde que 2 não se juntem para fraudar o esquema, ninguém descobre o salário de ninguém. Então, se você tiver um departamento aí com 10 pessoas, cada um pega o seu salário, divide em 10 partes que não sejam iguais, compartilha cada parte apenas com um colega, cada um soma todas as partes que recebeu, soma tudo, você sabe o valor geral que todo mundo recebe, né? O valor do total de salário do setor, e divide pelo número de pessoas, você sabe a média. E você não sabe o valor de ninguém. Tá? Então, tem várias ideias. Esse é só um exemplo simples, tá, de como esse processamento pode se dar. Em que eu divido a informação, eu fragmento a informação de tal maneira que 2 ou 3 partes, eu não tenho uma só delas, uma só não tem a visão do todo. Tá? E elas veem só a parte que lhes interessa e depois, eventualmente, a gente pode somar resultados, né? Pode agregar resultados para chegar a uma conclusão sem revelar dados pessoais, sem identificar especificamente um indivíduo. De novo, é aquilo que a gente já falou. É um modelo, né? É uma coisa, assim, ó, tem que se analisar caso a caso para poder aplicar esse negócio. Não é bala de prata, entende? Não é, não, vou aplicar isso aqui. Cara, tem que ver se dá, tem que ver que dado tu tem, o que tu tá tentando tirar dali, etc. Não, você talvez em grandes datasets, talvez múltiplas partes, né? Ele fala em multipart aqui, mas muitas partes mesmo, talvez usando redes peer-to-peer, talvez usando até blockchain, talvez seriam aplicações aqui que você poderia usar nesses, imagino eu, né, em situações de computação mais distribuída mesmo, né? Agora, mais uma vez, né? São modelos, são protocolos, são ideias, né? Claro, você pesquisar na internet aqui, você vai encontrar algumas aplicações bem específicas disso, né? Mas você também vai encontrar até a própria página da Wikipedia sobre o SMPC fala que isso vem sendo debatido e estudado desde os anos 70, né? Dos anos 1970 do século passado. Então, também não são grandes novidades aqui, né? Algumas delas, né? Claro que a computação homomórfica ou criptografia homomórfica não deixa de ter uma questão de novidade, mas é criptografia ainda por trás, né? Então, talvez a novidade seja você reuni-las, né? Você trazer um agregado disso para dizer que é PET e para aplicar nos contextos de proteção de dados, né? Isso aí, cara. Sim, temos mais 2, né? Tem mais 2, né? Mas tem que ser bem analisado caso a caso concreto, tá? Não tem bala de prata. Bom, a Private Set Intersection, esse aqui é mais difícil, tá? Que a ideia, tu tens 2 partes ou mais que tem um conjunto de dados, tá? Isso aqui é bem abstrato, tá? Tem um conjunto de dados, a gente teria que chamar um doutor em estatística aqui para nos ajudar com isso, tá? E teoria dos conjuntos e tal. A gente tem seriam dois ou mais conjuntos de dados que tu procura fazer a intersecção desses conjuntos
para dessa intersecção tu tirar alguma informação útil, ok? Sem, no entanto, que a parte que está fazendo essa consulta, digamos assim, né, ou as partes, sem que elas consigam identificar alguém específico. Então, elas conseguem identificar clientes em comum, por exemplo, sem revelar detalhes específicos de cada cliente. Uhum. Então, por exemplo, eu e tu temos negócios diferentes, né, Guilherme? Nós temos um certo conjunto de clientes Os clientes. e a gente quer trabalhar junto naqueles clientes que nós temos em comum. Porque, de repente, por exemplo, nós dois temos com esses nossos clientes, nos termos de uso do serviço, no contrato, seja o que for, que a gente pode compartilhar esses dados com terceiros desde que a gente esteja envolvido na operação. Vamos supor, estou chutando aqui, tá? Então faz muito sentido a gente querer descobrir qual é a intersecção desses dois conjuntos, os clientes do Guilherme e os clientes do Vinícius. Porque esse conjunto de clientes são os clientes que, de fato, nós vamos poder abordar junto. E sem que você precise ambos os lados compartilhar toda a lista de clientes. Tudo para daí bater. É. Tá? Então, assim, dá para fazer isso com criptografia? Dá para fazer com criptografia. Tá? A gente pode fazer usar alguns protocolos criptográficos justamente para poder comparar coisas sem que a gente saiba exatamente o valor original da coisa. Tá? Então, desde criar, ou mesmo sem usar a criptografia, eu posso criar, por exemplo, eu não vou entrar nessa aqui, porque eu vou ter que começar a entrar no lance de criar dados. Não vou fazer isso. Eu vou ter que garantir 1 para 1 e não sei o que mais, tá? Mas criptografia daria para utilizar para criar algum protocolo criptográfico para a gente saber se nós temos a mesma informação, se nós temos, por exemplo, o mesmo CPF. Tá? Se a gente tem o mesmo CPF na base de dados, sem dizer qual CPF. Tá? Sem revelar o CPF. Olha, essa informação aqui eu tenho aqui também. Ah, tu tem? Tá, então tá bom. Aí nós dois sabemos que é o CPF do... E aí a gente se conversa. A partir daí, né? A partir daí. Mas até ali a gente vai testando o que tem e o que não tem. Então, assim, é interessante, é potencialmente, é bem factível, tá, na prática. De novo, a depender dos casos concretos que a gente teria. Tá? Para ver que informações tem, né? O que dá para fazer. E você pensa, por exemplo, como essas propostas, né, desses modelos, eles seriam úteis num processo em que você está discutindo no início de um projeto como que vai ser a questão e como vai ser a aplicação né, prática do Privacy by Design mesmo, né? Ou seja, nesse meu novo projeto aqui, como que eu poderia utilizar algumas dessas ideias que essas patches trazem, né? Isso é arquitetura de segurança pensada em prol da proteção de dados. E veja, repito, a gente está falando de patches aqui, privacy enhanced, mas eu posso usar isso aqui também para proteger outros tipos de dados, que não sejam necessariamente dados pessoais, sei lá, segredos industriais, segredos, né, ou informações compartilhadas entre empresas sobre projetos que não tem nada a ver com dados pessoais. Eu também poderia utilizar essas coisas aqui, porque no final das contas eu estou buscando confidencialidade em alguns dos casos aqui, né? Me arriscando a tomar pau de quem tem as patches como a sua área, seu foco de estudo, né? Mas assim, a patch diz respeito mais a uma situação de pegar uma... Assim, não adianta, tu não vai pegar uma tecnologia e dizer isso aqui é patch, né? Mas dentro de um contexto de aplicação, uma determinada tecnologia pode ser considerada que naquele momento ali ela está atuando ou está sendo empregada como uma patch. Né? Então, sim, é uma aplicação. Patch é uma aplicação, por exemplo, de criptografia. Tá? Galera, quem quiser refutar, complementar, né? Fique à vontade de nos mandar
uma comunicação aí, um e-mail e tal, ou comentário no vídeo e a gente traz aqui junto, tá? Não tem nada. Bom, E a última? a última, porém não menos importante, tá? É a Não sei privacidade. se não é tão importante, Eu acho que menos ela é legal, importante. cara. Eu acho que ela é legal. Essa Você falou só por falar, assim, uma frase de efeito, mas eu acho que ela é a menos importante. Não, acho que não é não. Essa é uma das que é, é Sim, bem factíveis, né? factível É. de aplicar, tá? Com cuidados. Já vão ver por quê. Que é a privacidade diferencial, tá? A ideia e bem rápida para quem nos ouve é o seguinte: é você acrescentar ruído nos seus dados. Então, por exemplo, o que é acrescentar ruído em salário? Vamos supor que eu estou coletando os dados de salário de uma determinada população para fazer média, não sei o que, blá blá blá. Então eu vou pegar cada salário e com uma probabilidade de 50%, eu adiciono ou subtraio um valor. Uhum. Tá? Então, gira uma moeda. Tá? Se der um, eu somo. Se der um. Se der cara, eu somo o valor. Se der coroa, eu subtraio o valor. Então, eu mudo os valores. Tá? Dentro de uma certa probabilidade, eu mudo os Claro. valores daquela amostra que eu tenho. Agora, assim, não é difícil perceber que se eu mudar muito o valor, eu vou afetar o resultado que eu vou ter da análise desses dados. Certo? Então, se essa variação que eu estou colocando, esse ruído que eu estou colocando for muito grande, muito alto, em termos relativos com o dado concreto, então, por exemplo, um salário de R$ 1.000, se eu variar ele 100 para cima ou 100 para baixo, na amostragem não vai gerar tanto problema. Agora, um salário de R$ 1.000, se eu variar ele 1.000 para cima, 1.000 para baixo, vai ser um problema, tá? Ou seja, vai escolher, é ruído demais. Eu vou perder o dado original no meio do ruído, no meio da confusão. É como se alguém estivesse conversando e tivesse uma música muito alta tocando. Tu não vai conseguir pegar o que a pessoa está falando. Tem ruído demais na comunicação. Então, numa referência, um valor de de R$ 1.000, subir ou descer R$ 1.000 destrói o dado. Então, subir e descer 50, 100, né, dependendo do que a gente está fazendo, não é uma coisa tão significativa assim, não é um ruído tão significativo. Então, a ideia é que você adicione ruído nos dados e você possa ainda assim fazer algum processamento útil desses dados, obter uma saída útil desses dados, sem que, ou seja, garantindo que tem ruído suficiente para evitar que tu identifique um indivíduo ali dentro. Tá? E aí tem duas formas de colocar essa questão do ruído que você pode fazer. Essa privacidade diferencial, Inclusão, né? essa inclusão de ruído na privacidade diferencial de forma global, ou seja, primeiro se reúne os dados sem ruído nenhum dos indivíduos, alguém confiável que vai agregar esses dados, O agregador, né? ele vai colocar ruído ali dentro e ele vai entregar para os interessados o dado com ruído. Ou a gente. Lembrando só que daí você vai ter, se me permite, né? Ah, Você vai ter as partes confiáveis que detêm os dados e que vão querer eventualmente retirar resultados desses dados sem revelá-los, sobretudo aham, resultados estatísticos, informações estatísticas anonimizadas. Então ela entrega para o agregador, que é uma parte confiável, e esse agregador é que vai aplicar as medidas o técnicas para ruído, aplicar o isso aí. ruído e entregar outputs que você não consiga identificar as pessoas por meio dos outputs. Né? Isso. Que a gente sabe que é algo muito fácil lá, aquelas pesquisas que fizeram com o CEP das pessoas e as compras, você conseguia descobrir quem era e tal, né? É. Então a ideia é que hoje essas figuras, essas possibilidades, até mesmo envolvidas em anonimização e em pseudo-anonimização, você conseguiria resolver muito bem com essa ideia da differential privacy, né? Sim, e tem um outro detalhe aí, né, Guilherme? Além dessa questão de é que tu insere o ruído, né? Se local ou se global, né? Ou se no registro individualizado ou se no coletivo de registros. Tem ainda uma questão interessante que o reporte aborda, tá? E que também é meio abstrato, é difícil de tu pensar, tu tentar colocar em termos práticos, né, mais pragmáticos, sem ter um caso concreto, que é o custo de privacidade. Uhum. Porque quando tu aplica essas medidas aqui, principalmente essa questão da privacidade diferencial, há que se cuidar que consultas feitas em sequência,
né? Feitas com diferentes abordagens, elas podem eventualmente revelar a identidade de um indivíduo. Então, para que isso não aconteça, eles definem ali, ou deveria, né, em cada caso, tu deveria ter uma coisa definida que é o custo de privacidade. Qual é o teu orçamento? Seria esse privacy budget, né? Mas seria o teu orçamento de privacidade, o teu custo de privacidade de cada consulta que tu faz, de cada cruzamento de dados, de cada processamento e tal. Para quê? Para que à medida que tu vai fazendo esse trabalho de utilizar esses dados, tu vai calculando, tu vai descontando do teu orçamento ali, para que chegando em dado limite tu tem que parar ou tu começa a correr o risco de revelar os dados de indivíduos. Então, de novo, qual é esse orçamento? Qual é a unidade que tu conta ele? Quantas unidades tu retira desse orçamento como numa dada pesquisa? Meu amigo, isso é caso a caso, mas é só. Mas a ideia que eu quero deixar para você que nos escuta, tá? É que existe a preocupação não só de uma dada consulta, um dado tratamento de dados de forma pontual, assim, revelar não revelar informações, a identidade de alguém, mas também evitar que múltiplas consultas a uma determinada base de dados, ainda que tenha essas proteções, possam permitir que alguém identifique um indivíduo lá dentro. Até porque a gente sabe que se você vai gerar ruídos, você vai ter que seguir um padrão, e a gente sabe que o pessoal que estuda a criptografia é ótimo em encontrar padrões, né? Os caras, E eles coisas que brincam, no tempo livre deles, eles brincam de encontrar padrões, né? E coisas que às vezes parecem completamente aleatórias, não são. E às vezes coisas que parecem aleatórias são aleatórias também. São. Sim. Às vezes o que parece às vezes, totalmente, e às vezes o que parece não Não é. São coisas da vida, são coisas da vida. Vinícius, eu quero dizer uma coisa antes da gente terminar. Eu fiquei muito feliz que nós chegamos ao fim desse episódio, 1h02 e pouco. Nossa senhora. E nós não fizemos nenhuma piada com a palavra pets, né? Tá pronto. Tu acabou de estragar o negócio. A gente conseguiu, Tu acabou de mencionar que a gente não fez. Tu vai fazer? Só estou constatando. Não, só estou constatando. Acho uma constatação que a gente pode fazer. Eu acho que agora a tua constatação acabou de esculhambar com o fato de nós termos passado por esse assunto sem fazer uma piada com isso, mas enfim. Posso fazer uma constatação? Pode! Então tá bom. Não, porque acabou! Não, acabou, otário, acabou. Não tem mais contestação. Tem os novos episódios. Tem. Eles fizeram uma nova temporada. Não. Legal, tá muito bom, né? O Rogerinho do Engali voltou furioso, cara. Porque bateram nele, né? Os caras bateram nele na última temporada. Roubaram os tênis dele e tal. Roubaram os tênis dele. Sim. Mas ele soube se vingar, Soube se vingar, né? Boa. Tá bom. Bom, então agradecemos, é isso, né? Quer fazer mais alguma observação? Não, é isso. Indicar algum filme, alguma série, nada? Cara, se é pra indicar algum filme... Em um minuto. Será que eu já indiquei? Eu não sei se indiquei no outro episódio alguma coisa. Eu não lembro agora. Mas tá na Apple TV, tá? É da própria Apple TV. E eu acabei assinando... eu faço aquela brincadeira de ficar... Eu vou assinando de um pro outro. Que eu assino um e assino outro, serviço de streaming. Agora eu tô assinando o Apple TV. Pra assistir o For All Mankind. Eu achei bem interessante, cara. Ele fala da exploração espacial, assim, Lua, Marte, etc. Num cenário em que a Rússia foi que botou o primeiro astronauta na superfície da Lua. Legal. É bem interessante, mas tem toda essa questão de ficção científica e tal, exploração espacial e tal, que é legal pra quem gosta. Só que traz ao mesmo tempo várias questões que precisam ser trabalhadas na nossa sociedade, como, por exemplo, o machismo, preconceitos e outras coisas mais. Né? Se passa na década de 60? Ao longo começa na década de 60. Legal. Começa lá atrás, mas agora que eu tô assistindo, na parte que eu tô, já tá na década mais na segunda metade da década de 90. Acabou em 2021 a série. Você demorou pra assistir. Demorou.
Mas eu tô achando bem legal, cara, bem legal. Então fica aí. Você viu que voltou também o Black Mirror, né? Voltou, mas eu não tô afim de assistir. Você viu a primeira? Não tô afim de assistir. Eu não tenho mais. Eu tô dando de Rogerinho de Engá agora. Rogerinho do Engá. Mas agora eu pude assistir. Um amigo meu me convidou para assistir na casa dele. Eu assisti o primeiro episódio. Interessante, tem algumas questões bem legais que dá para sobre proteção de dados. Eu achei. É que eu achei a primeira. Eu achei aquela primeira temporada e tal, que eu achei muito. Achei legal, mas assim, muito. Mas tu não viu? Muito clichê, cara. Eu não vi, mas não gostei, cara. Boa. A gente tem que ter o direito de fazer isso. Eu tenho o direito de não gostar de uma coisa que eu não conheço, cara. Totalmente, eu concordo com isso. Eu acho que sem isso a gente perde a nossa autenticidade, né? Exato. Tá. Chega a suspirar. Assiste o primeiro episódio do Black Mirror, que tem bem uma questão a ver com muita questão de proteção de dados, muita questão sobre o papel dos termos e condições, a questão dos contratos, que eles elevam assim essa questão até o último nível. Chega a ser engraçado. É até engraçado, é até um pouco de comédia. O quão eles elevam as possibilidades do que um termo de uso poderia fazer com a vida da pessoa. É um exagero, como eles acabaram fazendo em vários outros episódios no passado, se a gente for relembrar, né? Sim. Mas é uma diversão que tem aí, né? Enfim. Talvez dê pra fazer algumas ligações com os temas que a gente fala aqui. Beleza. Feito, Vinícius. Vamos lá, então. Agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! Isso aí, acabou. Se você continua vendo a gente aqui, no áudio Deixa eu não tirar tem. aqui o... Isso que a gente já tirou fora do áudio. Não vai ter. Mas no vídeo eu vou deixar aqui essa parte ainda. Gostou, Guilherme? Eu tô tirando aqui os fones. Tá tirando o fone? Gostou? Gostei, achei legal, cara. Ficou legal, né? Ficou no tempo bom. Meio denso, é meio denso. Tá longe do microfone, não te escuto mais. É meio denso, mas eu acho que... Eu nunca tinha pensado nas pets dessa forma, assim. Acho que é um negócio que ainda tá um pouco longe, sabe? É mais, talvez, aquela questão do privacy by design, como o próprio ICO fala, né? São ideias, na verdade, que você vai poder utilizar na arquitetura de segurança e na arquitetura de proteção de dados dos softwares a partir de agora, né? É mesmo... Então você chega Cara, mesmo até na parte do... Tu vai fazer o software, tu vai desenvolver, tu vai fazer análise, tem que começar a pensar já ali no que realmente tu vai precisar para botar no sistema. Claro. Assim, a gente está passando por isso na Brown Pipe e tem informações, assim, até a gente discutiu isso inicialmente, né? Tem um bocado de informação que a gente não pega, a gente não tem. A gente tem, assim... tem um e-mail do cara, assim, para fazer algumas coisas... Mas mais nenhuma informação. Se a gente não vai usar, não precisa ter, né? Então tu já começa por ali, né? Tu me passa depois o link, eu preciso ir saindo porque eu tenho que tomar banho. Tá, cara. Beleza. E tu me passa o link do Craig ali, que eu acho que ainda tá gravando, tem que tirar ele, né? Eu tenho que parar o Craig. Eu vou parar passa aí. o link do Parei que eu vou parar a gravação ali. agora. Pra quem nos ouviu até agora, pra quem vem no YouTube, tchauzinho. Abração pra vocês, valeu, divulguem Segurança Legal. Não, mas... a pessoa saber que tu tem que tomar banho não é problema, cara. Não tem problema. Tu tem que tomar banho mesmo. Que bom que tu toma banho. Imagina se tu não tomasse. No YouTube? Mas claro. Até eu parar de gravar aqui, vai. Não sabia. Mas saibam que o Guilherme toma banho, tá, galera? O Guilherme não fica sem tomar banho, graças a Deus. Tem que cortar isso aí. Não vou cortar isso aqui. Vou avisar o Matheus pra deixar. Tá? Valeu? Abraço, galera do YouTube. Até mais. Vou editar amanhã isso aqui. Tá, vou dar um stop aqui. Até mais. Tchau. Dá um tchau pro pessoal, Guilherme. Tchau, pessoal. Beijo. Valeu.